Dicas para evitar excesso de gases. Com certeza você conhece alguém que se lembrou e precisa compartilhar esse vídeo. Eu sou Clarice Casale, proctologista. Esse é o meu canal Proctologia para você. Por aqui eu vou compartilhar assuntos sobre saúde do intestino, reto e ânus, qualidade de vida e prevenção do câncer de intestino e ânus também. Vamos começar primeiro conversando sobre por que algumas pessoas têm excesso de gases. São múltiplos os fatores que levam essa situação a acontecer. Como, por exemplo, o mais básico de todos, mas que muita gente não para pensar, a ingesta do gás. E como é que isso acontece? Se você bebe refrigerante, se você bebe água com gás, excesso de bebidas que fermentam muito, é praticamente como se você estivesse bebendo gás. Então, a primeira dica, que é a mais básica de todas, é essa: não ingira alimentos gaseificados, porque isso já vai melhorar bastante. Uma outra situação que também se assemelha a essa lógica é mascar chicletes. Conforme você está masticando o chiclete, isso vai também aumentar a produção, porque você está, na verdade, não é que você aumenta a produção, você está deglutindo todo esse ar que está ingerindo. Tirando essas duas situações mais básicas, a gente começa a pensar no excesso de gases produzidos pelas bactérias do intestino. Isso pode acontecer quando essa flora intestinal, que é essa bactéria do intestino, está em desequilíbrio. A gente tem no intestino bactérias boas e bactérias más. E as bactérias boas têm que estar predominando em relação às bactérias más. Quando a gente tem uma flora mais predominante de bactérias más, essa produção de gases acontece também muito. E de uma maneira geral, isso também acontece quando, independente se ela é boa ou se ela é má, ela está aumentada em número, que a gente chama de supercrescimento bacteriano. Essas bactérias, independente da qualidade, estão produzindo mais gás. A gente vê essa situação em pacientes que ingerem muito probiótico e que já têm uma flora boa, que não precisa desse excesso de bactéria e está ingerindo probiótico achando que isso é uma grande vantagem. Na verdade, ele está aumentando essa produção de forma que ele não precisaria. Então, essa é uma indicação de que o paciente não deve, por exemplo, tomar o probiótico. Outras situações que a gente encontra e que a gente tem que parar para pensar, e como dica para evitar o excesso de gases, é entender aquele paciente que tem uma intolerância alimentar, mas ele insiste em comer. Então o paciente é um paciente intolerante à lactose, mas ele não é um problema, ele vai continuar ingerindo um pouquinho de lactose ali. E é uma dica básica também, mas se você é intolerante à lactose e você ingere lactose, você vai ter excesso de gases e você precisa fazer o básico, que é retirar ou reduzir de forma a você conseguir suprir a demanda que você tem de lactose conforme a lactase que está sendo produzida pelo seu intestino. Falei grego agora, né? A lactase é a enzima que destrói a lactose, que é o açúcar que você está ingerindo. O paciente intolerante, ele não tem enzima suficiente para digerir a lactose que ele ingeriu. Por isso, acontece essa intolerância, essa lactose não consegue ser absorvida e a gente tem todos aqueles sintomas. Uma solução é suplementar essa lactase, então tomar uma lactase artificial ou reduzir a lactose. Uma outra situação que eu vejo bastante aqui no consultório, pacientes muito constipados, que sabem que a gente precisa ingerir fibra, mas não está seguindo uma dieta balanceada e planejada e começa a tomar um monte de fibra suplementar. Isso também aumenta a produção de gases. Você está ingerindo mais fibra do que é necessário. Pacientes com intestino irritável não toleram o excesso de fibra. Quando tem um excesso de fibra, acabam também tendo um excesso de gases. Se você sofre com excesso de gases, é super importante você consultar um especialista. Como eu falei aqui nesse vídeo, você já viu que existem
muitas possibilidades de causas para o seu excesso de gases e a gente precisa investigar intolerância, supercrescimento bacteriano, constipação intestinal, a sua dieta, hábitos de vida. Então, isso tudo quem vai fazer vai ser o seu proctologista na consulta. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e compartilhar esse vídeo com quem precisa dessa informação.